Referência. Referência. Boa. Fala, meu amigo Adílio! Fala, Lúcio Quanto Félix. tempo, hein, cara? Muito tempo. Olha aqui, hoje nós temos um convidado Especial. Né? Dr. Dr. Wendel. Wendel. O Wender. Wender, Mas a pronúncia sempre sai essa, não tem jeito. Não, mas não é, que nós estamos vendo você no Wendel Carvalho, né? Nós temos Referência. uma Referência. Boa referência. Gente, seja bem-vindo novamente. Esse projeto começou há quantos anos, Adílio? 5 anos? 5 anos atrás. 5 anos o projeto do canal, mas o projeto de vida dele já vem trabalhando há muito tempo. E nós estamos trazendo ele novamente porque é o nosso propósito, a gente não tem para onde ir, a gente só vai, eu vou compartilhar, já iniciando o vídeo, compartilhando uma coisa para você muito importante. Se você está vivenciando um momento com dependência química na sua vida, entenda que quando Deus te dá a oportunidade, você só vai conseguir manter quando você entender que Deus só vai te tirar do problema quando você se tornar parte do time que vai buscar a contribuir o caminho para onde se manter longe disso. Não adianta você pensar que vai ficar longe das drogas sem uma missão a ser cumprida. E é o que nós estamos fazendo aqui, vivendo a missão. Nós dedicamos o nosso tempo, nós temos o nosso trabalho, cada um com a sua vida, com a sua particularidade. Nós temos os nossos compromissos, mas nós sabemos que nós temos um compromisso maior, é com essa parte, contribuir essa visão de que há possibilidade, há um caminho melhor, há uma vida melhor, há um meio, e com isso a gente já está agregando. Nós começamos a invadir e agora nós temos mais uma unidade e nos tornamos os renascidos dentro do projeto das Drogas ao Triunfo. E como convidado, primeiramente a gente vai entregar a palavra para o nosso patriarca e ele vai fazer o convite e entregar para o nosso amigo Wendel. A palavra é sua, meu amigo, né, Timachi? Fala, pessoal do nosso canal, e como o Lúcio diz, a mesma cabeça que está no problema não pode ser a mesma para sair dele, né? E nada mais justo do que estar compartilhando alguns propósitos, compartilhando algumas soluções que tivemos na nossa vida, no dia a dia, no nosso pessoal, que fez com que nós nos tornássemos os homens que somos hoje, né? E como diz meu amigo Lúcio, quando a gente fala de propósito, é agregar pessoas. E hoje nós temos o maior prazer de estar convidando e apresentando para vocês o nosso amigo Wendel, que está fazendo parte para enriquecer o nosso projeto. Fala com nós. Você vai ter que vestir a camisa do Wendel, viu? É. Não é que você não nível do Wendel que não O Wendel... Você já foi no treinamento do Wendel já? Aqui, Protagon. Que? Ah, você tá brincando. Olha aqui, rapaz. Ó, cara, dia que Deus te abençoar e você começar um novo caminho, já começa por esse cara aqui que eu vou te falar um negócio. Protagon, Wendel Carvalho. Tá bom. Mas vamos lá, Wendel. Fala aí, Adílio. O que é que você vai sugerir para ele falar para nós? Bom, como experiência do uso compulsivo e abusivo de drogas, você já tem. História triste, todo mundo está cansado de ouvir. O renascimento do Wendel, você poderia comentar para nós, falar para nossos amigos, aqueles que ainda sofrem no poder da adicção, como foi o seu renascer? Boa, boa. A galera aqui tá pegando pesado. Querer saber a fundo, né? Então, Adílio, Lúcio, galera do canal, o renascer, ele é uma escolha, uma decisão. Renascer, primeiro, precisa ter tomada de decisão. Porque muitos precisam de uma clínica, precisam de internato, porque às vezes não tomaram uma decisão. E às vezes as famílias precisam tomar essas decisões por eles. Então, o primeiro passo para um renascer é tomar uma decisão. O segundo passo, para mim, foi a fuga. Fugir das amizades, das influências e dos ambientes que eu frequentava. Porque ambiente molda, amizades influenciam. Então, se você está no mesmo meio e no mesmo ambiente, impossível você ter novos resultados. Isso. Mas deixa eu falar uma coisa.
nós estamos apresentando para o canal um cara bem vestido, um cara bem sucedido hoje. Assim fica muito fácil da gente olhar, e às vezes eu me colocando no lugar de uma pessoa que está sofrendo com a dependência ou que tem alguém na família, olha assim, não tem nem noção do que a pessoa passou. Mas conta para nós, quantos anos sofrendo, quantos anos, o que você já aprontou, não em detalhe, mas ao nível que você chegou, para que as pessoas entendam que ninguém aqui, inclusive vocês lembram, eu já fui no fundo do poço, muito fundo. Você já foi no fundo do poço? Foi no fundo da fossa. Na fossa. Porque ainda no fundo do poço a gente encontrava água limpa. Água limpa da fossa. Eu voltei para minha cidade, eu só tô, a palavra é dele, mas eu só vou compartilhar para você que está chegando aí agora. Eu voltei para a cidade que eu estou hoje, com uma pronúncia desse jeito para minha mulher. Vamos voltar para Iturama? Porque se eu morrer, pelo menos lá tem meus pais e seus pais, para vocês se apoiar. Por que eu falei isso? Porque eu já tinha desistido de viver. Eu não tinha mais esperança disso. Então, você já passou por isso, né? Com certeza, com certeza. Chegar no nível mais fundo, eu acho que para o usuário, o dependente químico, o químico, né? Eu acho que para ele o nível mais fundo é quando ele começa a ser chamado, tem aqueles nomes, né? Ser chamado de nóia, de perdido. Eu cheguei a um ponto, Lúcio, o pessoal, o Badilho, eu cheguei a um ponto das pessoas não me quererem em certos meios. Eu cheguei a um ponto de eu chegar em ambiente e as pessoas começarem a apontar, olha, cuidado, olha, é problema, cuidado que isso aí é complicado, ele tem coragem de fazer tal coisa. Eu tive muita coragem, que eu não tenho coragem nem de falar público hoje, de fazer coisas por conta do efeito ali, né, do movimento, do ambiente, da frequência e da necessidade de gerar dinheiro para poder continuar no vício. Então eu tive coragem de fazer muitas coisas. Você já desistiu de você algum momento? Eu cheguei pro meu pai, essa história acho que eu nunca falei publicamente, é exclusivo aqui. Um dia de madrugada, eu cheguei às 5 horas da manhã, aquele dia eu acho que eu tinha desistido de tudo. Eu cheguei às 5 horas da madrugada, eu tinha que pegar o ônibus, que ele trabalhava com gente, com turma, com o pessoal, e eu era motorista. Eu tinha que pegar o ônibus e trabalhar, era responsabilidade minha. E eu chamei ele porque eu sabia que eu não estava bem, eu já tinha desistido. E aquela noite eu pensei em até fazer coisas, né? E eu cheguei em casa, eu chamei ele. Eu não tive coragem de olhar nos olhos dele, não tive coragem de falar frente a frente com ele. Eu virei de costas e falei para ele, olha, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não dou conta mais. Eu não quero mais essa vida e se o senhor quiser fazer alguma coisa, pode fazer. Aí ele olhou para mim, eu de costas, ele virou para mim, eu percebi que ele virou e falou para mim, eu ainda acredito em você. Aquele dia gerou uma esperança. Gerou uma esperança. Eu ainda acredito em você. Eu escutei isso muito da minha mulher. Quem que foi a pessoa que falava isso pra você? Eu vou ser bem sincero. Eu, graças a Deus, eu tive uma família que me apoiou em tudo. Então, assim, eu ouvi isso várias vezes da minha família. E eu posso destacar uma pessoa que deixou isso bem claro pra mim, que é o meu irmão. Eu lembro uma vez que ele falou ainda para um amigo meu, falou assim, eu quero aquele meu irmão. Porque assim, ele via que aquele cara que estava ali usando droga não era o irmão dele. Eu tive um contato com ele uma noite, Adilho, eu não sei se você vai lembrar. Posso falar, né? Pode. A gente estava numa casa. Eu tive esse desprazer. Lembro até sei. Eu tive esse desprazer de a gente frequentar um ambiente fazendo essas mesmas práticas. Eu com o Adilho. E eu estava numa casa, o Adilho chegou, a gente participou daquelas práticas ali de uso, né? De usuário. O Adilho saiu, eu não sei se ele sabia que aquilo aconteceu, não, ele saiu. Quando ele saiu, o irmão dele chegou procurando ele. Naquele mesmo ambiente, ele não estava. E eu falei, cara, ele falou assim, não, meu irmão é um cara 10. Meu irmão é um cara bom, mas vem cá procurar ele porque precisa ir embora pra casa descansar, já tá na hora. Ele não aceitava que aquele era o Adilho, ele não aceitava. Quando a gente falava, não, o Adilho tá nesse estado, ele falava, não é isso. É muito importante a gente... Eu participei disso. É muito importante a gente valorizar. E quem é uma pessoa que tem na família alguém com dependência, não desiste dele, não.
Não desista. Dá essa força, dá esse voto de confiança, porque aparentemente às vezes a pessoa vai até te afrontar quando você falar assim, olha, eu confio em você. Não sei o que tem, você vai ouvir muita coisa. Mas eu vou falar um negócio pra você, no fundo do coração, que vai fazer um efeito muito grande, muito grande. E hoje eu agradeço muito a paciência. Para você ter ideia, hoje, um dos antídotos que mantém o meu casamento em evidência, porque todos nós temos um problema, é quando eu coloco na balança coisas que eu não quero suportar da minha mulher. Nós temos 21 anos de casado. E eu coloco na balança e falo assim, não, mas isso é inaceitável. Aí eu lembro. Cara, o que você fez? Quantas vasilhinhas de margarina que ela... de dente. Nossa Aí senhora, você lembra que sabe você a fala assim, história. quantas latinhas, cara? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, às vezes, hoje eu tenho um orgulho muito grande da vida que Deus me deu, até mesmo dos momentos de desprezível que eu vivi. Por quê? Porque hoje, para estar aqui disponibilizando num domingo, tá? Esse vídeo está sendo feito num domingo, onde nós poderíamos estar em qualquer outro lugar usufruindo da nossa vida, com liberdade. Tem hoje quantos anos de sobriedade, eu digo? 15 anos de sobriedade. 15 anos de sobriedade. 9 anos de sobriedade. Quantos anos de sobriedade? 12 anos sobre ele. 12 anos de sobriedade. Nós estamos vivendo os melhores momentos da vida que se pode viver por causa dessa sobriedade. É uma liberdade. Ontem eu estava num evento onde todo mundo estava bebendo e eu não. Eu estava me divertindo mais que todo mundo, porque eu estava vendo todo mundo. Eu estou falando isso das pessoas dentro da minha casa. Minha esposa está tomando vinho, não é que eu estava no meio da bagunça e não saí, não. Estava dentro da minha casa, elas se familiarizando, pessoas amigas, estavam tomando seus vinhos. Não era pinga, não era nada, mas estava todo mundo tomando seu vinho. Eu ri mais deles tudo e eu vou falar para vocês. Eu fiquei até o momento em que eu cuidei de todos eles, ao passar mal, minha esposa precisava que levasse embora e tudo mais. Cuidei de todos eles, eu vou falar, eu curti mais sóbrio e eu venho curtindo os ambientes mais sóbrio. Hoje eu tenho muito propósito envolvido devido à sobriedade, então só que só estou inserido nesses meios, nesses propósitos, porque eu passei pelo que eu passei. Então às vezes a pessoa está ali achando que aquele fim de vida, aquela vida difícil que ele está passando ali, tudo perdido, tudo né? perdido, não, cara, isso aí vem comigo numa linha de raciocínio. Isso daí é só um preparativo para coisa grande, só que você precisa desejar viver um pouquinho de diferença. Eu tenho um e-book. Para isso, Eu criei um e-book. olha, Um guia dos passo a passo como a pessoa sair. você disponibiliza para eles? Com certeza, eu tenho um e-book criado. Olha aí, Eu passo todas as deixa uma indicatória aí onde ele pode encontrar esse e-book, Eu vou- como ele te achar, um e-mail, algum contato. Então, eu acho que Seu Instagram? Instagram, me contato no Instagram, no direct, e eu vou direcionar esse e-book para essas pessoas Como que que a buscar. gente encontra no Instagram? O Instagram é Wender Luiz com Z, oficial. Wender Luiz, Wender com R, Luiz com Z, oficial. Eu vou disponibilizar esse guia completo, passo Eu a vou passo. tentar adicionar isso lá no vídeo, na hora de editar, porque nós não tem nem editor, nós estamos fazendo aqui do fundo do coração. Para poder ajudar pessoas mesmo. Exatamente. E esse e-book, ele é um guia para quê? Primeiro, identificar os ambientes, identificar os padrões que coisa, as prisões mentais que nos prendem, porque vocês sabem que o que nos prendeu não foi as drogas, foi as prisões mentais, entendeu? Os ambientes que davam alegria. Que Sabe o que eu contei aqui agora? Uma coisa que você não pode fazer. Eu errei, né, Adilho? Eu errei, só que nós não vai tirar, não. Eu contei uma coisa que não pode ser feito. Você não pode estar num ambiente no início, mas você tem que se preparar, porque você também não vai deixar sua família, você também não vai abandonar as pessoas só porque você vai buscar um novo caminho. Só que você tem que estar preparado para determinado tempo. Quando você... Uma vez, eu quero compartilhar um negócio. Um dia, eu fui em São Paulo atrás de uma editora para me lançar um livro que eu estava escrevendo. E aí eu rodei em São Paulo e não consegui o que eu queria em São Paulo, mas um determinado momento eu parei num posto de gasolina para mim respirar, para mim pensar, e nesse posto de gasolina de repente chegou um homem com situação de rua, e esse homem chegou e falou assim: eu ganhei uma marmita e eu queria uma coca para mim comer a marmita, você paga essa coca? Eu falei assim: eu pago a coca para você, só que antes de eu pagar a coca, você vai lá e escolhe o que você quiser comer para você sentar aqui do meu lado e comer junto comigo.
depois eu te dou a coca, você vai lá comer sua marmita. Você pode pegar um picolé, uma bolacha, qualquer coisa. Aí ele foi lá e pegou um Magno. Pegou um picolé Magno e sentou do meu lado. Vamos conversar. Aí ele falou assim, tem 12 anos que eu não volto na minha casa. Tem meus filhos, tudo, eu sou usuário de crack, tudo. E eu pensei, o que eu falo pra esse cara? Esse cara já ouviu de tudo. Esse cara já ouviu um monte de coisa, só que Deus pôs no meu coração uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Se pergunta, faz uma pergunta para si. Você viveu todos esses anos essa experiência de dependência, todos os dias. Ir atrás da droga, ir atrás do recurso para a droga. Isso é uma experiência que você está vivendo há muito tempo. Agora se pergunta, como seria você viver 10 anos sem isso? Só essa experiência na sua vida. Pensa como seria. Como seria você viver 10 anos na sobriedade? Porque a vida é feita de soma de experiência. Como que é viver uma experiência sóbria, mediante tanto tempo que você está aí nessa escuridão? Eu posso falar um pouco, porque eu tenho uma certa experiência nisso aí, e até falo sobre isso nos meus treinamentos hoje. Que é essa questão de fazer os projetos para o que você disse. Porque, digamos que a pessoa está presa nas drogas há 3, 4, 5 anos. Aí, no momento de lucidez, ela faz um propósito para terminar, parar no mesmo dia, não é isso? Ela fala, não, eu não vou usar isso mais. No momento de sobriedade ali, naquele momento de a gente chamava de depressão do outro dia, né? Aquela ressaca moral que a gente chamava, que vamos trazer para o linguajar, né? Popular como era. Então, naquele momento, a gente quer fazer um propósito. Essa semana eu não uso mais, esse mês acabou. Só que a gente entende que nós estamos num padrão que foi construído durante 5 anos. Se eu não tenho um projeto para 10, porque eu posso falhar daqui 3, eu posso falhar daqui 4, e eu não desisto, porque eu tenho um plano para 10, para 5 anos para melhorar. Só que eu faço um plano para uma semana, na primeira frustração a mente vai dizer, tá vendo que não compensa? Não adianta você tentar? Não, já era, já pode, agora você pode entrar usando todo tipo de droga, porque você não consegue mesmo. Por quê? Porque a gente faz meta para um extremo, querendo resolver um problema de 5 anos em uma semana. Você já participou do NA? Não. Você já? Não, eu participo até hoje de Amor Exigente. É Amor Exigente. Você recomenda? Demais a conta. Demais. Sempre tem um grupo, né? Eu vou falar um negócio Mas pra o vocês. NA deu uma mensagem muito boa. Não. Todos os grupos Não, de eu sei, sim. Eu quero compartilhar a mensagem, não que eu estou reivindicando. Não, você pode reivindicar sim. A pergunta aqui que você me fez, né? Se eu participei do NA, não. Participei do Amor Exigente. Eu recomendo todos os grupos de auto e mutuajuda, todos. NA, Naranon, Amor Exigente, aquele que você identificar AA. Então assim, todos os grupos de auto e mutuajuda, ele é necessário e fundamental nesse processo de sobriedade. A gente tem que entender alguma coisa. Parar de beber e usar droga é fácil. Eu paro hoje, parei. Mas amanhã eu volto. Uma recaída, eu começo a naturalizar as recaídas. Permanecer sem fazer uso, isso é diferente. A questão é, como você acabou de dizer, eu faço um propósito para um ano, e aí a primeira frustração recai. Por quê? A questão é, gente, eu entender que parar é fácil. Agora, eu permanecer sem fazer o uso, vencer esse processo sem buscar uma fuga, vencer esse processo estando em sobriedade, sentindo na pele a dor, saber lidar com as frustrações, com os nãos, com as oportunidades negativas que vem, isso é difícil. O julgamento depois. Todo dia é uma prova, todo dia é uma tentação. O difícil não é parar de beber e usar. O difícil é permanecer sem beber e sem usar. O difícil é você buscar estar naquele propósito todos os dias. Tem uma pergunta. Você lembra quando foi que foi o seu último dia usando droga? Lembro. E como que foi? Foi uma noite em que eu amanheci, né? Eu amanheci aquela noite, usando droga. E aí chegou um ponto que não tinha aquela droga, né? Não tinha mais aquela droga. E a gente passou para outra droga, que era a matéria-prima de fazer a droga. Não tinha essa droga de preferência, fomos para outra. Era a matéria-prima que era para fazer a droga, que era, né, mais forte. A gente usou aquilo. E aí naquele dia eu fui embora da minha casa. Eu tinha uma casa que tinha como esconder o carro aos fundos, no fundo da casa. Eu escondi o carro lá. Eu fiz um propósito de 7 dias para não sair de dentro. De lá de dentro eu não saí. Eu entrei no jejum. Eu comecei a escutar um pastor na televisão. E eu, como você disse, a gente tem que buscar um grupo. E eu busquei a igreja evangélica naquele momento.
Eu busquei a igreja evangélica, eu acho que busquei uma mas no primeiro momento, só que no primeiro momento eu não fui para a igreja. Eu fui para a televisão. Eu via na televisão as pessoas dando testemunho, como que tal, aquela força. E eu falei, envergonhado, né? É. Mas você não foi. E aí Mas você tá falando uma coisa, continua, vai. Depois eu quero deixar minha. Então, e aí, o que eu fiz? Eu guardei ali, desliguei meu telefone, porque as ligações começavam sempre às 5, 6 horas da tarde, querendo reunir a turma, né, para o propósito ali, para começar a ir para aquele movimento. Então eu desligava. Passava a noite ali, vendo aquela televisão e tal. Aí me chamava na porta de casa, eu não ia. Então durante 7 dias eu fiquei. Quando eu vi que começaram a me esquecer, eu falei, poxa, se eu me desvincular da galera que tem esse costume, eu já vou resolver 50% do problema. Todo. 50% do problema é eu fugir da galera. Se eu fugir dessas amizades, 50% já tá. Os outros 50% é comigo mesmo, é enfrentar eu mesmo. Enfrentar a mim. Então, ou seja, a arte mais difícil é essa. Enfrentar a si mesmo. De entender que você tem uma fraqueza. E confessar, porque como você não confessa, você está com o sorriso no rosto e fingindo que você não tem problema, você também não cresce. O primeiro ponto é aceitação, né? Aceitar. Aceitar que você tem um problema e Uma você fraqueza. precisa de lutar contra Você precisa de alguém que vai te dar, ou seja, você precisa de um mentor, você precisa de alguém que vai te dar uma ajuda, alguém que já saiu, alguém que já experimentou outra vida para te dar um norte. Porque se você está envolvido, inserido naquela galera que te leva para aquilo, por que se você insere em quem tem outras práticas, você não vai aderir a outras práticas? Interessante você trazer para nós a questão seguinte. O novo sempre é assustador. O novo é desafiador. Então, muitas das vezes você vai fugir, você vai voltar aos hábitos antigos que ali você conhece. E quando você se predispõe a fazer o novo, a sair, desvincular dos amigos, dos lugares, das situações que te põem em risco, te dá medo, te causa medo, porque é novo, você nunca experimentou aquilo. E aí quando você começa a experimentar, você começa a ser inserido num novo meio, em novos grupos de pessoas, você sente um peixe fora d'água. Isso te cobra tudo novo, comportamento novo, uma fala nova, uma postura nova, e esse novo muitas das vezes não é alcançado a curto prazo, e a gente não tem a resiliência de esperar ao longo, entendeu? Alcançar os resultados. A longo prazo. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês vão me dizer numa única palavra, dentro qual que é a sua crença e qual que é a sua crença de que o único meio para sair das drogas é uma única palavra. O novo. Deus. Fé. Eu vou falar também. A única forma, a única, é Deus. Deus. Por que eu tô falando? Porque, vou contar o meu último dia. Você também lembra do seu último dia? Lembro? Perfeitamente. Eu estava em casa, já com 2 filhos, esposa, e eu mordendo, olhando pro portão. Que nem um zumbi. Meu menino de 6 anos levantou, foi até a porta, olhou e aí falou: papai, o que o senhor está olhando no portão? O que tem no portão? E eu vendo sombra, né? Só que quando eu olhei meu menino, ele me olhou num olhar de desprezo. A primeira vez na minha vida me caía a ficha de que eu estava prejudicando minha família. E ele já tinha 7 anos. Ou seja, eu fui ver ele no hospital, com 10 gramas de cocaína no bolso, muito louco. E aí o que acontece quando ele nasceu? Então, 7 anos quase, ele me fez aquele olhar de desprezo. Naquele momento, eu pus ele para voltar para a cama e fui ajoelhar. E falei com Deus: eu estou disposto. Não deixa eu morrer desse jeito. Deixa eu salvar minha vida. Até então eu nunca tinha pedido dessa forma. E quando eu acordei no dia, eu fui procurar o resto da maconha, não tinha. Fui na geladeira para ver se tinha cerveja, não tinha. Olhei o maço de cigarro em cima de uma pedra assim do balcão. Falei: vou fumar um cigarro. Cheguei lá, quando eu abri o maço não tinha nada. Só que quando eu abri, como se eu tivesse ouvindo uma voz falando assim: a sua sorte foi lançada, aproveita. Eu ainda falei de jeito, sozinho, eu lembro até hoje. Falei: mas já? É hoje mesmo? Eu tive essa experiência. Ele é. Eu falei: eita. Aí eu fui pra minha rede, que tinha uma rede lá debaixo da varandinha. E a tentação já bateu na hora. Quando eu deitei na rede, a minha sogra chegou com uma sacolinha de 12 latinhas.
eu vim tomar um com você, mas como nós brigava por causa de R$5, né? Você já brigou por causa de R$2? Nossa. Não, eu brigava por causa de R$5. R$2. Aí eu falei assim, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais ia tomar uma cerveja sua. Cardão. E mantive no propósito, porque eu sabia que a hora que aquele no coração era Deus que estava falando. E a partir daí pra cá, 9 anos. 9 anos. Meses. No momento em que eu me afastei, Nem eu fiz refrigerante eu propósito, tomo. nesse momento que eu falei que eu fiz esse propósito, que eu fui pra casa, que eu tava ouvindo esse pastor falando na televisão, eu coloquei o joelho no chão no sofá e eu vi uma pessoa falando assim, o dia que o Senhor falou lá na televisão que Deus ia livrar e tal, dando testemunho dela. E Deus nunca mais deixou usar droga. Ela falou desse jeito. Eu vi aquela pessoa falando isso. Eu falei, Deus, eu não acreditava em pastores, eu não acreditava nessas coisas de televisão, não acreditava em jeito nenhum. Eu falei, Deus, se o Senhor existe e o Senhor fez isso com essa pessoa aí, o Senhor vai fazer isso comigo também. Aí eu vou acreditar que isso aí é verdade. E 12 não anos. tem outro caminho. Não tem outro caminho. Conta pra nós como é que foi. Na minha última noite de uso, foi interessante. Eu ouvi vocês falando aí de Deus e tudo. E quando eu falo do novo, É a proposta dele. é Deus. É. Não tem como. Deus é bom. Porque eu, na época que eu parei, eu usei uma quantia, vamos pegar 15 anos atrás, R$1.800, era muito dinheiro. Que é isso? Trabalhado. Salário mínimo era quanto? Só pra ter ideia. Nem lembro, eu sei que... Quantos anos? Há 15 anos atrás, Há 15 anos atrás o salário era 300 e alguma coisa, R$360, se eu não me engano. eu gastei 1.800. É em 2000 isso? 2012, 10, né? 2010, mais ou menos. Era alguma coisa. Não, era mais. 2011. E aí... Era mais, era esse Então, salário. aí, Era outro mais. não, mas vamos lá. Cara, o poder de compra do dinheiro Era naquela muito. época era muito, entendeu? E aí, eu lembro até hoje, foi muito louco isso. Eu conto com o maior prazer, sabe por quê? Porque eu tenho que agradecer essas pessoas. Eu tenho que agradecer porque essa hora que acabou o dinheiro eu fui desprezado. Você lembra que você sentiu desprezo do seu filho? Nossa. Foi pelos amigos, porque quando acabou o dinheiro, quando eu tava com o dinheiro, eu era o cara. Todo mundo me abraçava. O Adilho Vamos lá pra casa? não, você é o cara. Eu tinha um amigo, é engraçado, eu dou risada hoje, porque você dava no meu colo e me dava beijo no rosto. Você com 1.800 Olha, eu com conto? dinheiro no bolso, aí eu era o cara. Acabou o dinheiro, e aí eu deixei de ser o cara. Aí era o Tudo cara num que dia só. Tudo num dia só. do dia pra noite, entendeu? Tipo assim, usava a sexta-noite, 6 horas da tarde, até no sábado, meia-noite, mais ou menos. Porque assim, tinha outras pessoas que tinham, mas eu era o que tinha uma quantia maior. E Então, sem comer, sem comer, só usando. só a capa da gaita. Que é isso, rapaz? E aí, quando acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o amigo, acabou o cara, entendeu? E aí na época, eu lembro até hoje, eu liguei para um amigo meu, nós trabalhávamos juntos, falei, cara, me empresta R$300? Eu falei, vem cá pegar. Ele falou, na hora, vem cá pegar. Eu falei, vou. Porque o meu intuito, cara, a raiva era tão grande. Vou mostrar que eu posso. Eu vou mostrar que eu posso, porque é o seguinte, quando eu tava com o dinheiro, eu vi que eu tava empoderado. Aí eu vi o E aí poder. gera o looping de vício, né? Aham. Pega dinheiro, tem poder. Isso. Pega dinheiro, tem autoridade. E aí, eu descendo, naquele nervoso que eu já ia buscar esse dinheiro, porque o meu intuito era o quê? Eu vou comprar 150 conto de cocaína, eu puxar na mesa, 150 eu vou beber. E naquela época, 300 conto era muito dinheiro, R$300 era muito dinheiro, 150 conto de cocaína era muita droga. Que é isso? E aí, eu posso que esbanjar no meio do povo, né? É a doença falando. E aí eu fui descendo. Na rua de cima da casa do meu pai, Deus falou comigo. Quem precisa de mudar é você. Eu não tenho fé naquilo não. É que eu passei o portão da casa do meu pai. 1 metro. Deus falou comigo novamente. Quem precisa de mudar é você. E eu virei nisso, antes eu vou falar pra vocês aqui. Eu tinha sido posto pra fora de casa, tá? Eu tava morando na casa dos amigos. Porque eles me aceitaram, graças a Deus eu ainda trabalhava, então todo final de semana eu tinha dinheiro. Construção civil, ganha dinheiro. E aí, eu brigado com meu pai, depois de 30 dias, né, na rua, na casa dos amigos, eu voltei, depois de 1 metro passar da porta do portão do meu pai, eu virei, voltei, bati, isso era no domingo de manhã já. Meu pai abriu o portão.
Sabe a parábola do filho pródigo? Cara, eu vivi aquilo na minha vida. Meu pai me acolheu pra dentro, mandou eu tomar um banho, me deu de comida. Eu falei pra ele assim, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida. Ele falou, o que você quer? Eu quero ser internado. Eu ajudar na hora. Na hora. Decisão. 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 Toma a sua decisão. Aham. Toma a decisão. Me ajudaram na hora. E eu fui internado. Glória a Deus que eu fui internado. Glória a Deus que eu tive uma família que me acolheu na hora que eu mais precisei. E eu falo pra vocês, a maior decisão que meu pai teve na minha vida foi quando eu voltei da clínica. Quando a pessoa é sábia, ela é sábia. Eu voltei da clínica e falei, senta aí, eu quero conversar contigo. Eu todo, né, gordinho, bonitinho, né. Eu falei, pronto, vai. Meu pai me falou assim, você tentou do teu jeito a vida inteira e não deu certo. Ou é do meu jeito, ou a porta da sala você me tira da casa. Foi a melhor coisa que meu pai fez na minha vida, porque ele me mostrou, ele me deu a oportunidade e me mostrou que eu tentei do meu jeito a vida inteira e não funcionou. Ou era do jeito dele, eu podia ir lá na rua de Você novo. tinha que aprender, ele queria te mostrar isso, né? E ele me mostrou. Você tinha que aprender. E ele me mostrou. E eu aprendi. Porque eu fui experimentar o novo, do jeito dele. Tem 15 E anos. graças a Deus, o seu mentor foi seu próprio pai. Pra mim, Você o cara tinha mais alguém, né? sábio. Pessoal, ó, deu 30 minutos ou mais ali já. Esse é só o primeiro. Você vai estar mais É só o começo mostrando, né? É o recomeço, né? Onde tem o re, meu filho, é bem assim, recomeça, reconstrua-se, ressignifica e vamos de novo. Às vezes o retorno ele tem na Bíblia, né? A segunda glória é muito maior que a primeira. Escuta isso no seu coração. Então vamos finalizar para não ficar grande. Em breve nós vamos fazer mais outro vídeo. Você é nosso convidado. Você quer dizer, você já faz parte da equipe. Ele parte Da equipe agora. Adil, mais uma vez, muito obrigado. Ó, compartilha, curte isso aí e vou falar um negócio para você. Nós vamos deixar aí nosso contato. Aqui, hoje nós palestramos 3, cada um com um propósito que é o mesmo propósito. Cada um tem a sua forma. Você quer levar nós para onde você quiser em prol do benefício da causa, nós estamos dispostos. Tudo do jeito, melhor forma. O Adílio tem a sua experiência, tem seu conteúdo. O Ender e eu, nós todos estamos à disposição em servir. Nós quer que você que tem alguém que precisa dessa novo significado na vida e você que está vivenciando isso daí, nós tem a nossa experiência para compartilhar e Deus tem o poder de mudar a sua vida. Você precisa querer. Certinho, meu amigo? Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, Ana. Até mais.